que todo ser humano vai morrer um dia, vai pro descuido. Com ações simples, podemos combater o mosquito, para que histórias como a do Inácio Bezerra não se repitam. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, para fazer as coisas dela. A chikungunya é séria. Às vezes a gente não consegue associar um mosquitinho a uma doença tão séria. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a de Renata Moura não se repitam. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você ouve a Rádio Unaerp. Bate-papo descontraído, entretenimento e muita gente bacana. Agenor Filho, entrevista. Terça-feira, 23 de abril de 2019. Está no ar mais uma entrevista aqui na Rádio Unaerp de Ribeirão Preto. Eu sou Agenor Filho, aluno da 7ª etapa do curso de jornalismo. E hoje comemora-se, a Unesco escolheu essa data para instituir o Dia Mundial do Livro, que foi em 1995. Sem dúvida, essa data é muito importante para a literatura mundial, porque homenageia 3 dos maiores escritores de todos os tempos: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Vladimir Nabokov. Celebrar o livro contribui também para valorizar a sua importância e o de seus autores no imaginário da população de todo o mundo. A data serve ainda para chamar a atenção para a importância do livro e o direito da leitura, como bem cultural essencial para a formação cidadã e do desenvolvimento humano. E no programa de hoje nós vamos falar sobre autismo. E eu tenho a honra de receber aqui o pessoal da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas de Ribeirão Preto. Eu recebo Tássia Santoro, que é coordenadora pedagógica, a fonoaudióloga Tatiana Sleime Raad e a mãe de uma criança autista, a Cristiane Luiza dos Santos. Meninas, sejam bem-vindas e é um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Vamos começar esse bate-papo conversando aqui com a pedagoga, né? Ela que é a Tássia Santoro Negrão, ela que é graduada em pedagogia pela Barão de Mauá, pós-graduada em psicopedagogia e pela FATES e é pós-graduanda também em transtorno do espectro autista pela CBI of Miami. Atualmente é coordenadora pedagógica na Associação dos Amigos do Autista, a AMA. Tatiana, seja bem-vinda, Tássia, né? Seja bem-vinda, numa linguagem assim bem fácil para que o nosso ouvinte entenda. O que é o autismo? Boa noite, Agenor. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que apresenta um déficit na comunicação, seja ela verbal ou não, e interesses restritos. Essas duas características são as que chamam mais atenção, dentre outros diversos sintomas que aparecem aí. E como que começou esse trabalho na AMA com os autistas? A AMA começou em 1988, com a reunião de um grupo de pais daqui de Ribeirão, né, e da região, que não tinham onde levar seus filhos, né? Porque na escola naquela época era impossível, não havia ainda um trabalho forte de inclusão e esses meninos ficavam sem ter para onde ir. Então esse grupo de pais se reuniu e montou a associação. Legal. E como que a gente identifica uma criança nesse espectro? Na verdade, é possível identificar sintomas logo nos primeiros meses, mas a gente consegue observar com maior nitidez entre 1 ano e meio e 3 anos, né? Que é o apego por objetos inadequados, às vezes movimentos estereotipados, que são aqueles movimentos de ficar chacoalhando a mão ou o corpo, né? A gente percebe que o interesse é restrito, às vezes
apresenta interesse só por alguma coisa específica, só por carrinho, às vezes tem o hábito de girar algumas coisas ou atentar-se a movimentos giratórios, né? Então, é um comportamento bem diferente de uma criança com desenvolvimento neurotípico. Podemos dizer que o autista, ele vive no seu próprio mundo? Não podemos dizer isso. É algo que muita gente diz. Até estava conversando com uma colega essa semana sobre isso. Não é que o autista vive no seu próprio mundo, é que ele tem uma resposta diferente ao nosso mundo. Tá. Não é aquela resposta esperada, mas não é que ele está completamente alheio, sem prestar atenção no que está acontecendo. Ele pode não, aos nossos olhos, não estar dando a atenção à nossa linguagem, à nossa comunicação, mas eles podem estar aprendendo e convivendo, assim, interagindo com a gente? Sim, eles podem estar observando e podem estar apresentando até respostas sutis e diferentes daquela que a gente espera. Como que funciona essa? Vou te dar um exemplo de um aluno que está na escola regular e frequenta a AMA. A professora dele faz roda de leitura todos os dias. E ele não participa sentado da roda de leitura junto com toda a turma. Mas ela observou que toda vez que ela pega o livrinho, senta lá, ele se retira do grupo, mas vai até a biblioteca da sala e faz um movimento em frente ao livro que ela está contando a história. Que legal. Então, ele não está conseguindo ficar ali sentado ouvindo a história. Ele está girando, mas ele está prestando atenção no que ela está falando. E a resposta dele de que ele está atento ao que está acontecendo é essa: ir lá e fazer um movimento em frente ao livro que ela está contando a história. Então, assim, existe então um desafio para o educador, para o profissional. E como que você vê como pedagoga, como que você acha o que os educadores enfrentam a lidar? Porque nós, falando de rede pública, por exemplo, onde nós temos aí salas com 30, 35 alunos, qual o desafio de um profissional da educação trabalhar com uma criança assim que precisa de uma atenção especial? Na verdade, as pessoas com TEA têm o direito a um mediador em sala de aula, né? Tá. Mas isso é uma luta, seja na escola particular, na escola pública. É uma luta até que se consiga. Ainda não tem muito bem definido na lei o que seria esse mediador. Só diz que precisa ser um especialista, mas não diz especialista em quê, né? Então, é um desafio muito grande para o professor regente da sala lidar com 35 crianças que já têm as suas subjetividades e mais uma criança com autismo. Então, né? Esse é um dos desafios da educação. Esse é um dos desafios. O outro é a boa vontade do profissional em receber aquele aluno. A gente encontra vários profissionais que querem, que estão interessados, e outros que já não têm. Quando você fala profissional, nós não podemos taxar o professor, a própria escola, né? A de própria oferecer... escola, o professor, até profissional da área da saúde, às vezes se nega a atender. Se nega dizendo assim, eu não tenho experiência e não sei como trabalhar, né? Sim, então, adaptações, essas exatamente. questões. Então, é um desafio grande aí trabalhar nessa E na área. AMA? Na AMA, todos os nossos profissionais estão capacitados para isso, né? Para atender O pessoas local com já é autismo. adaptado para isso. Exatamente, né? A gente trabalha dentro dos princípios do programa TEACH, né? Que foi um programa desenvolvido na Universidade da Carolina do Norte para trabalhar com crianças e adolescentes com autismo, né? E que tipo de serviço é prestado na AMA? Na AMA, a gente tem atendimento multidisciplinar nas 3 frentes, que é educação, saúde e assistência. Então, nós temos os professores, assistente social, terapeuta ocupacional, físio, fono, psicóloga, enfermeiras, psiquiatras. Bem completa a equipe. É uma equipe multidisciplinar completa. E como que vive a AMA? Como que vive tudo isso? Porque eu imagino que para manter um quadro completo, com prédio, todas as demandas, né? Como que funciona a AMA? Nós temos convênios, né, com
a Secretaria Estadual de Saúde, da Educação, Municipal de Saúde, de Educação e convênio com as cidades das regiões que nós atendemos, né? Mas esses valores repassados não são suficientes para manter todo o atendimento, que não fica retido só na folha de pagamento, né? A gente precisa de material, alimentação, enfim. E é um feito custo o quê, alto. Tássia? Aí nós temos o telemarketing, né? E também estamos sempre fazendo campanha, vendendo pizza, fazendo rifa. Agora tivemos uma parceria com o Show do ABBA. Olha que bacana. Há 2 anos, no final do ano, o Roberto Carlos faz uma parceria com aquele jogo que ele traz dos famosos no final do ano. Então, a gente está sempre em busca desses eventos para suprir o que falta na parte de capital. Empresas, apoiadores, o cidadão em comum que quiser ajudar também, as ajudas são bem-vindas? Sempre muito bem-vindas, sempre muito. A gente realmente precisa dessa ajuda, tanto de empresas como da pessoa física, para poder manter a instituição de pé. E como que a empresa faz, ou um cidadão que queira ajudar a AMA? Aí entra em contato pelo telefone 36234905 e pede para conversar ou com a Cristina ou com a Sueli. Pode repetir o telefone, por favor? 36234905. Obrigado, tá, Tássia? Eu Obrigada falei a com a você. Tássia, ela que é coordenadora pedagógica da AMA, a Associação dos Amigos do Autista daqui de Ribeirão Preto. E agora eu vou falar com uma mãe de uma criança. É criança ou adolescente já? Adolescente. Olha, é o Hugo, né? Hugo. Com quantos anos tá o Hugo, 15 mãe? anos. 15 anos. 15 anos. Mãe, antes eu vou apresentar você, né? Eu estou falando com a Cristiane Luiza dos Santos. Ela que tem o ensino médio completo, trabalha como sacoleira, é casada e mãe de uma criança autista, que é o Hugo, de 15 anos. Isso. E com a chegada do Hugo na sua vida, como que foi saber desse diagnóstico que ele era autista, que ele é autista? Boa noite a todos. Na verdade, foi assim, o diagnóstico dele do autismo foi dado bem mais tarde, né, no caso. A gente foi descobrir perto dos 6 anos de idade. Assim, para nós foi um choque, né? Porque tudo, na verdade, mudou, né? Muda tudo, né? Mas, assim, graças a Deus, hoje a gente já está mais... assim, se adaptou melhor, tal, porque, assim, na verdade, é um choque, né? Porque a gente não espera isso, né? Então, mas hoje, graças a Deus, ele é uma criança... bem assim desenvolvido, ele está cada vez mais, hoje ele estuda em escola regular, vai na AMA também 3 vezes na semana, e o desenvolvimento dele está sendo assim muito, muito bom mesmo, graças a Deus. Então, Cristiane, o que mudou na sua vida? Como era antes e depois do Hugo? Então, a vinda do Hugo mudou muita coisa, porque, na verdade, a gente deixa um pouco de viver a vida da gente para viver a vida do filho. Sim. Inclusive, eu trabalhava também, eu saí do serviço para me poder ficar com ele. Então, assim, muda muita coisa. Isso já é da mãe, né? Da mãe. Se dedicar quase 100% para o filho. Isso. Mas se tratando de um filho autista? Muda muita coisa, porque o preconceito das pessoas, eu já sofri muito o preconceito das pessoas e já chorei muito também, porque não é fácil, só a gente que é mãe de autista mesmo, de criança especial, que a gente pode estar falando isso, porque o preconceito é muito, vem de dentro de casa mesmo, preconceito. Então, assim... mudou muita coisa, porque não é todo lugar que eu posso ir com ele, eu não me sinto bem em todo lugar, porque as pessoas ficam olhando, as pessoas ficam reparando. Então, assim, a gente quer, tipo assim, proteger o filho da gente. Então, Sim. É onde a gente, às vezes, acaba não indo no lugar por causa disso, para não sofrer, né? Mas, graças a Deus, a gente está superando. Eu até te peço licença para te fazer esse tipo de pergunta. Sei que não é fácil, mas você está aqui dando voz a outras mães, aos pais que têm filho autista. E eu
assim, eu te peço permissão para te fazer essas perguntas. Eu sei que às vezes é até triste mesmo saber que nós vivemos numa sociedade onde ainda não está preparada para receber, né, crianças especiais. E desculpa, assim, quais são os preconceitos assim que geralmente enfrenta? O preconceito, assim, vem da pessoa, porque a criança autista, ela é totalmente, assim, diferente. Então, às vezes, as atitudes dela entre as outras crianças já muda. Então, a criança já olha diferente, a pessoa já olha diferente, já comenta entre as pessoas, assim, você já vê a pessoa comentando com a outra. Então, assim, isola, não deixa, às vezes, o outro filho brincar com a criança autista. Então, assim, o preconceito é muito. Inclusive, na escola mesmo, ele já sofreu muito preconceito. Muito mesmo. E ele continua frequentando a escola ou ele hoje só frequenta a AMA? Não, ele frequenta a escola. Eu mudei ele de escola e hoje, graças a Deus, ele está numa escola assim que acolheu ele muito bem. O desenvolvimento dele está sendo ótimo, graças a Deus. Ele já teve dificuldade de adaptação em outras escolas, sem citar nome, lógico? Já sim. Já teve sim. Em outras escolas já teve. Nessa escola ele está Agora amando tá bem. isso. E como que é a relação dele com as outras crianças? Vixe, as crianças, elas cuidam dele, acolhem ele, assim, não deixa ele... de certa forma, elas protegem ele também, né? Assim, eu vejo, assim, que a escola não faz indiferença dele. Ela quer que ele participe de tudo. Então, assim... E ele participa? Participa de tudo, graças a Deus. Que bom. E como você descobriu a AMA, a Associação dos Amigos do Autista? A AMA, na verdade, foi uma indicação de um neurologista que me indicou, que fez uma carta para mim poder estar indo, porque como deu o diagnóstico dele, né, que eles achavam que estava, aí eu acabei de fechar na AMA mesmo o diagnóstico dele, mas foi através de um neurologista. E tá dando certo? Tá dando certo. E como que é, profissionais, lidar com o Hugo? A pedagoga, a fono? O Hugo, o que a Cris falou, que o desenvolvimento dele tá excepcional, e é verdade, assim, de um ano e meio pra cá, a gente vê o desenvolvimento dele, é incrível, assim, e ele é um menino muito carinhoso, atencioso, a atenção dele melhorou, assim, muito, 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 é uma delícia, assim, trabalhar com o Hugo, ele desenvolveu bastante mesmo. Logo que o Hugo entrou na AMA, a gente fez um trabalho junto com a escola, né, Cris? Isso. A gente foi até a escola dele, nós conversamos com os profissionais, né, com os professores, e é realmente uma escola que estava muito disposta a fazer dar certo. Legal. Né? Então, o primeiro ano foi um pouco mais difícil, E é interessante falar dessa parceria que dá certo, né, É Tássia? muito importante. Tássia, porque precisa não só a AMA, né, no caso que é específico para isso, mas a educação, a família também, né? Sim, sim. E assim, o primeiro ano foi um ano difícil para o Hugo nessa nova escola. Até ter a aceitação dos colegas, a compreensão do que é o autismo e o que implica ter um colega autista na sala, levou um certo tempo, mas como a escola estava muito disposta a fazer acontecer esse processo de inclusão, eles fizeram um trabalho muito bacana e o Hugo está realmente inteirado da turma dele. Parceria assim. que deu certo. E vocês têm dificuldades de encontrar pais que ainda resistem ao autismo? Porque, como a mãe falou, a Cristiane, não é fácil, né? Assim, nem todos os pais esperam, assim, né? Todo pai... quando projeta um filho, quer que o filho nasce dentro da normalidade que a sociedade impôs. Muitas das vezes é visto até como não ser normal, né? Mas nós sabemos que é um ser especial, que deve ser incluído a todo momento e que é normal assim como nós com nossas dificuldades e defeitos, né? Mas muitos pais parece que ainda não assimilaram, né? Assim, não só os pais, como a sociedade. Não aceita, né? Tem alguns pais que têm, assim, dificuldade de aceitar que o seu filho é autista.
não é fácil. Não é fácil, porque para mim também não foi fácil, para o meu marido não foi fácil. Mas assim, já que a gente descobriu, então vamos ajudar. E então, amar, assim, né? amar e fazer de tudo para que tudo dê certo. Eu faço de tudo pro meu filho, porque assim, como eu falei, eu saí do serviço e tô tomando conta dele e tá sendo cada vez mais, ele tá melhorando cada vez mais. Assim, então assim, por ele ter eu perto dele, entendeu? Então assim, ele tá se sentindo protegido. Então, tá sendo muito bom o desenvolvimento dele. Cada vez mais ele tá me surpreendendo. Ô mãe, Cristiane, você se descobriu uma nova mulher, uma força diferente em você depois da vinda do Hugo? Descobre. A gente descobre, não sei de onde que a gente tira força, não sei, porque às vezes assim, eu penso assim, a gente tem aquela recaída, tudo a gente fala, não, vamos levantar, porque a gente precisa ter uma criança, uma vida especial que precisa da gente. Então, Deus nos dá muita força. Então, não sei de onde que a gente tira tanta força. E a Cris tem muita força, viu, Agenor? Porque ela viaja, ela passeia, ela vai pra onde tem que ir com esse filho. Ela vive uma vida normal, curtindo mesmo o filho, sofrendo, cuidando do filho. Os preconceitos que ela falou, ela batalha, ela enfrenta e ela segue a vida. E prepara a cabeça da família, Cris? Prepara, no sentido de que não é só você, você compartilha essa força, esse aprendizado que você com seu esposo, com os familiares. Compartilho sim, até lá na AMA também com as mães, lá a gente conversa muito, porque os filhos da gente precisam da gente, então não adianta a gente se martirizar, falar, tá com autismo, não tá, então vamos, bola pra frente, vamos seguir em frente, buscar força e enfrentar tudo que tiver que enfrentar. Como eu te falei, eu já enfrentei muito preconceito na escola mesmo, já chorei muito por causa do meu filho, já vi ele sofrer muito por causa do preconceito, mas assim, nunca deixei a peteca cair, sempre fui à luta. Se tiver que levar ele, agora ele tá fazendo basquete, eu levo ele no basquete, então assim, onde tiver que levar ele, eu levo, não desamparo meu filho, não desanimo de nada, pelo contrário. Cristiane, parabéns, Obrigada. tá? Pelo exemplo de mãe. Obrigada. Que as nossas ouvintes aí que estiver te ouvindo, assim, as mães, principalmente as mães de filhos especiais, principalmente do autista, que possa refletir sobre esse novo papel de mãe, né? Que Deus te abençoe e que você continue com essa força. Obrigada. Tá bom? E eu falei com a Cristiane Luiza, ela que é mãe do Hugo, um adolescente de 15 anos autista, né? E que frequenta a AMA, a Associação dos Amigos do Autista aqui de Ribeirão Preto. E agora eu vou falar com a Tatiana Sleiman Hadi Ambrosin, ela que é fonoaudióloga. Olha que nome, hein? Um pouquinho difícil, né? Depois vai falar dessa origem desse nome. Ela é graduada pela Universidade de Franca, é pós-graduada em linguagem adulto e infantil pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Também é pós-graduanda em autismo pela CBI of Miami. Atualmente ela trabalha como fono na AMA, né, que nós estamos aqui falando desse trabalho lindo, e atua também em um consultório particular. É isso. Tatiana? Isso mesmo. E como que é esse trabalho? Primeiro fala do seu nome. Boa noite, né? Sleiman Hadi, de origem libanesa, e o Ambrosinha de origem italiana. É que na hora que lê dá um impacto, né? Sim. A gente lê e fala, nossa, que nome difícil. É sua origem, é sua origem. Isso. Só podia ser fono com esse nome. Então já é um trava-língua, né? Já é um trava-língua. Como que é ser fono de uma instituição com um trabalho tão bonito que é a AMA, a Associação dos Amigos do Autista aqui de Ribeirão Preto, e desenvolver essa função tão bonita? Eu trabalho na AMA desde 2015, eu acho, né? Desde 2015. E assim, existe uma vida pré-AMA e uma vida pós-AMA, né? É um aprendizado muito grande, além de aprender e ir sempre atrás do autismo, de sempre atualizar.
é gostoso ver que você faz alguma diferença, mesmo que seja mínima, na vida de alguma criança, na vida da família. Você se envolve, né? Eu consigo me envolver com a história daquelas famílias. E quando a gente vê, por exemplo, eu vi o Hugo entrar, né? Na AMA. Quando eu tava lá, ele entrou. Então, assim, eu vi ele quando ele entrou e eu vejo ele hoje. É um crescimento tão grande. E a gente que participou, quem participa desse crescimento, se sente feliz, se sente um pouco responsável, né? Lógico que todo o trabalho ele é feito com os profissionais da saúde, né? Além dos profissionais da AMA, tem que estar sempre em conjunto, os profissionais da escola, juntamente com a família, né? Sim. Porque um profissional sozinho não faz nada, né? Verdade. Tem que estar todo mundo em conjunto. Mas é muito gratificante, assim, sem palavras, assim. Tatiana, e por que o autista, ele apresenta problema na fala? Então, primeiramente, vou esclarecer uma coisa, que na verdade, tem muito esse mito, né? O autista, ele não fala. Então, a criança não tá falando, é autista. Na verdade, não. Na verdade, o autista, ele tem um problema na comunicação, no geral da comunicação. Tá. Muitas vezes o autista, ele fala, uma criança que é autista, ele tem a fala até é eficaz, mas ele às vezes tem alguma dificuldade em se comunicar de alguma forma. De repente, a fala dele, ele consegue se comunicar, mas ele não consegue colocar expressão nessa fala. Tá, então há uma confusão nisso aí. Na verdade, Isso. ele não podemos generalizar que o autista tem um problema na fala. Exato. Muitos autistas falam. Eles só têm um problema na comunicação, na forma de expressar. Exato. Tem autista que não fala, realmente, né? Tem autista que ele não fala, mas não é porque ele não fala que ele não possui uma comunicação. Então, assim, que ele não possa possuir, né? Digamos, uma comunicação. Mas a deficiência, entre aspas, do autista é na comunicação, no global da comunicação, e não necessariamente na fala. Porque, às vezes, você vai ver uma criança, um adulto, que fala e que tem o diagnóstico de autismo. Mas espera aí, ele fala, mas a comunicação dele, se fizer uma avaliação ali, tem alguma falha na comunicação. E quais são as características da comunicação do autista? Então, aí é o seguinte, como todo ser é único, cada autista também é único. Ah, tá. Então, não existe assim, se o autista fala, ele vai falar de tal forma. Não necessariamente. Tem autistas que não falam, mas ele se comunica escrevendo. Tem autista que fala, mas que tem uma dificuldade de expressar sentimento na fala. Porque quando a gente fala, a gente consegue expressar. Tô feliz, tô triste. Você consegue prestar atenção na fala, o sentimento. Então, tem a autista que ele vai falar, mas não tem essa modulação de sentimentos. É onde você falou na dificuldade da comunicação. Isso, exatamente. Tá. Então, assim, não existe um padrão. Características da comunicação do autista é essa. Não, porque cada um é único mesmo, né? Sim. E aí engloba autista também. Que vai falar e não vai ter função nenhuma a fala, né? Também, Tati? Não vai conseguir se comunicar por essa fala. Sim. Então, no caso, é importante que os profissionais, família, conheça esse autista dentro de suas especificidades. Sim, com certeza. Como cada um é cada um, né? Então cada um vai expressar de uma maneira, é isso, né? Sim, exatamente. Tá. Isso que a Tássia falou é importante também, porque às vezes a gente vê crianças que falam que na verdade não tá nem dentro de nenhum contexto. Entra de repente aqui no estúdio, começa a falar sobre Disney. E ninguém aqui tá falando sobre Disney. Sim. E aí você vai tentar modificar essa fala e essa criança ainda vai trazer o assunto da Disney. Sim. Que na verdade ele tá repetindo algo que já aconteceu com ele ou que ele viu na televisão, que a gente chama de ecolalia tardia, né? Então algo que já aconteceu, ou então que ele ouviu em casa, ele vai trazer, mas não necessariamente ele tá te contando, ele simplesmente tá repetindo. Ah, sim. É uma repetição. Isso. Mas é algo real, que ele viveu ou que ele ouviu. Possivelmente. E como trabalhar, ajudar essa comunicação, Tatiana? Então, primeiramente assim, eu vi uma palestra da
Temple Grandin, que é uma autista. E hoje ela fala, ela é... Qual a formação dela, Tássia? Agrônoma. E aí, na palestra dela, ela falou uma coisa muito interessante que eu acho importante, assim. Que quando ela não falava, ela ficava nervosa porque os adultos falavam com ela muito rápido. E pediam muitas informações ao mesmo tempo. E ela não conseguia processar isso de uma forma rápida. Então, a primeira coisa, assim, eu acho que a gente tem que dar o tempo do autista, né? Conversar com ele mais devagar, dar o tempo de resposta. Pode ser que ele não vá te responder naquele momento, mas dá o tempo, não fazer várias perguntas ao mesmo tempo, por exemplo. Sim. E oferecer formas para ele se comunicar, né? Porque, de repente, eu quero que ele fale, mas pode ser que ele não vá falar, mas pode ser que ele... No meu tempo, né? No seu tempo e nem da forma que você espera. Mas ele pode conseguir se comunicar de outra forma com você. Que seja uma escrita por um tablet, por um celular, pela escrita de lápis, de caneta e papel mesmo, que seja por uma forma de comunicação alternativa por figuras. Então, assim, oferecer formas para ele se comunicar. E aí ele vai acabar selecionando o que melhor, o que seja mais fácil para ele, de repente, né? Então, acho que é uma forma... Tatiana, você falou em falar muito pro autista, muito barulho. Eles têm sensibilidade? Alguns sim, alguns não. Ah, tá. Então, tudo dentro do autismo é muito amplo. Sim. Né? Não existe Não é uma característica própria fechada, de um... Não. Ou pode generalizada. existir... O autista, como ele tem muito problema... todo o sistema sensorial dele... Então, assim, pode ser que tenha um que se incomode muito com barulho alto. E o outro se incomode em ser tocado. Mas pode ser que um tenha problema com tudo isso... Ou com pouquíssimas coisas. Então, ele tem uma hiper ou uma hipossensibilidade de algumas áreas sensoriais, né? E geralmente são que áreas, assim, que eles têm? Auditiva, que aí pode ter bastante incômodo com barulho muito alto, que aí causa crise, momentos de crise, né? A parte tátil... Desregulam, né? Desregula muito. Por exemplo, até assim... Eu vou num lugar que tem barulho muito alto, me incomoda. Sim. E eu não tenho hipersensibilidade. Agora, imagina alguém que tem hipersensibilidade, né? Então, é uma coisa que irrita, né? Às vezes a gente tá em um lugar muito barulhento, então é uma coisa que incomoda mesmo, né? E aí pode ter hiper ou hipossensibilidade tátil também, né? Que que às vezes fala, o autista não gosta de ser tocado. Mas não é que ele não gosta de ser tocado. O toque para ele é diferente. Para quem tem a hiper ou a hipossensibilidade. Quem tem a hiper, um toque macio pode parecer uma agulhada. Uma agulhada. E quem tem a hipossensibilidade, aí fala, o autista não sente dor. Não é que ele não sente, mas a dor demora muito mais para chegar, né? O que tem a hipossensibilidade. Lembrando mais uma vez. A dor também é diferente. É diferente para cada um, exato. Como eu estabeleço uma comunicação adequada com o autista? Ou como você já falou, cada um é cada um? Cada um é cada um. Mas lembrando assim, que eles têm a capacidade de entender. Então, muitas vezes há essa confusão. Ele não fala, então ele não compreende. Não existe essa ligação, né? Então, conversar normal, oferecer a fala normal, né? Só que aí cada um é cada um mesmo. Para aqueles que têm déficit de atenção, porque existem casos de autistas que eles não vão te olhar no olho a olho. Sim. Como que eu comunico com o autista assim? Então, na verdade, essa questão do contato ocular, a gente começa por aí. Estabelecendo o contato ocular com a criança, né? E aí, daí, a gente vai começar a oferecer uma forma de comunicação. Olha aí que bacana. Né? O trabalho é um todo, né? Não adianta, eu sou fono, eu vou trabalhar só a parte da fala. Não, tem que trabalhar um todo. Todos os sentidos. Todo o comportamento, a parte corporal também. Para essa criança conseguir se regular e conseguir trabalhar ali, né? Porque se ela não olha, como que ela vai olhar o meu lábio e ver como que é a produção de um som? Se ela não olha, como que eu vou oferecer uma figura para ela compreender que aquela figura representa
um objeto, né? Então, a primeira coisa é a gente estabelecer esse vínculo, porque o contato ocular, na verdade, não é nem de déficit de atenção, é mais dessa sociabilidade, dessa socialização, né? Que o contato, eu tô me interagindo com você quando eu te olho, né? Tem obtido sucesso nessa comunicação? Tem sim. Tem algum exemplo, assim, de algum que entrou e que hoje comunica de uma forma? Vários, sabe, né? Nós temos um aluno lá que ele não tem a fala verbal, né? Só que ele adora tecnologias, né? E quando a gente oferece o tablet ou o celular para ele, assim, ele consegue escrever. Olha, só que é uma bacana. coisa que aconteceu que as pessoas, eu lembro que há muito tempo atrás ele tinha escrito não no computador, né? E aí, o ano passado, ele tava chorando. E eu trabalhava com o meu celular, que nós não tínhamos tablet. Aí eu peguei e perguntei, por que você tá chorando? E dei meu celular com bloco de notas escrito, aberto para ele. Para ele tentar expressar, né? Já que foi a forma que... Isso, porque não tinha ninguém, não tinha um motivo aparente, né? Sim. Pra ele estar chorando. E aí eu perguntei, por que você tá chorando? E dei o celular. Aí ele respondeu, eu tô chorando porque o fulano tá chorando. Então o choro do amigo incomodou ele de uma forma. Então hoje é uma forma assim, e aí a gente mostrou pra mãe, a mãe se emocionou, e aí assim, no mesmo dia ainda, ela indo embora, ele começou a mandar o WhatsApp pro pai. Pai, compra uva, compra banana, tô com saudade. Olha, gente. Então assim, foi uma coisa muito interessante, né? E às vezes a gente acha, o tablet, o celular não serve. Calma. Serve de uma forma... Pra expressar, Exato. Se for utilizado de uma forma terapêutica. Adequada, né? Isso. Então... E o que mais me chama a atenção é que dentro do que se diz normal, eles expressam... Normal, você acabou de falar de sentimentos, né? Chorei porque o amigo estava chorando. Então, assim, corresponde como uma pessoa normal, né? Todos nós temos nossas dificuldades e limitações na vida. E o autista, ele precisa, sim, de um olhar especial, como a mãe mesmo, a Cristiane falou, que teve, né, Cristiane, que se dedicar, mas que ele tem o mundo dele, a vida dele, como nós, né? Tem sim. Gente, obrigado, tá, por esse bate-papo. Eu estou falando aqui com as profissionais da AMA, a Tássia, né, que é coordenadora pedagógica, e a fono, né, a Tatiana, e a mãe, né, a Cristiane, que é mãe do Hugo, um adolescente de 15 anos. Vamos para as considerações finais, então. Como que eu busco a ajuda na AMA? Onde fica o endereço? Onde, né, ele tanto físico como eletrônico, como que eu encontro a AMA em Ribeirão Preto? A AMA fica na rua Anélio Guimarães, 184. Qual bairro? No Alto da Boa Vista. Tá. Eu acho que meio eletrônico para se comunicar conosco, Facebook, mais eficaz atualmente é o Facebook, que é a AMA Ribeirão Preto. Lá tem alguns trabalhos que... Tem todo o nosso trabalho, tudo que acontece, toda a nossa rotina fica lá. É só colocar AMA Ribeirão Preto. É alimentado diariamente pela nossa diretora escolar, a Camila. Muito bom. Você pode repetir o telefone novamente? O telefone é 3623-4905. Como que eu faço para poder ser... É sócio que fala da AMA, não? Para ser um usufruinte, um colaborador, um colaborador e também um usuário do serviço. Sim. O usuário tem que passar pela regulação ou da saúde ou da educação, né? Então tem que procurar o posto de saúde ou a Secretaria Municipal de Educação ou a Diretoria Estadual de Ensino. Uma espécie de um encaminhamento. Isso. E para ser colaborador, liga nesse número, conversa com o pessoal do telemarketing. Qual número? 3623-4905. Considerações finais, agradecimento, fique à vontade em falar alguma coisa. Obrigado pela oportunidade de estar
comentando sobre o autismo, porque tem muita gente ainda que nem conhece o autismo. Então, na verdade, eu vinha conhecer o autismo através da situação que eu estou passando. Do seu filho, né? Do meu filho. Até então, eu não sabia o que era o autismo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Cristiane, que é mãe do Hugo, já foi falado. A Fono. Agradeço Tatiana. a oportunidade também de estar aqui. Eu agradeço você, a Rádio UNAERP. A gente está divulgando um pouco do trabalho da AMA e falando um pouco do autismo, né? Porque eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais, se inteirar um pouco mais, até para ajudar nessa questão de inclusão na escola, para ajudar as famílias que têm filhos, né? Então, só agradecimentos. Tássia. Queria agradecer, complementando o que a Tati já colocou, quando a pessoa passa a conhecer, né, sobre o assunto, ela começa a entender melhor aquele indivíduo que está na igreja e está, às vezes, gritando ou balançando, enquanto o padre, o pastor, alguém está lá, né, na frente, né, coordenando aquele grupo, e consegue ter um pouco mais de empatia, não só por aquele indivíduo, mas também pela família, que acaba se incomodando com toda a situação. Então, divulgar não só o trabalho da AMA, mas sim a causa, né? Forma o autismo. de tratar, né? É muito importante. Com respeito, Exatamente. acolhimento. Acho que empatia é a palavra-chave para poder chegar no respeito, no acolhimento, né? Nas outras coisas. Gente, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigada a você pelo Em nome convite. da Rádio UNAERP, eu gostaria de agradecer. Leve nosso abraço para a associação, né? Os pais, os amigos, todos os usuários. E é isso, ouvinte. Esse foi um programa sobre autismo aqui na Rádio UNAERP, no programa de entrevista. E até terça-feira com mais um tema aí. Já tem até o tema, né? Vai ser as mulheres do circo. Então, na próxima terça-feira, nós recebemos aqui as mulheres que são verdadeiras artistas e que desenvolvem um trabalho lindo. Inclusive, semana retrasada teve aqui a Semana Internacional das Mulheres do Circo, que vieram mulheres de todo lugar do mundo, tá bom? Mais uma vez, agradecendo o pessoal da AMA, agradecendo ao ouvinte UNAERP que parou esse tempinho aí para ouvir um assunto tão interessante que é sobre o autismo. Até terça-feira, um forte abraço.